Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui lendo a Bíblia. Aqui tem um livrinho aqui. Aqui é o Manual do Batismo. Então, sem muitas delongas, eu queria aqui ler, porque a Bíblia diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras, por não ler e não buscar o conhecimento do próprio Deus. É isso que acontece. Aí, aqui está escrito, gente. Aqui, ó. Lá em Gênesis 26:1 diz que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem não foi criado à semelhança de um macaco, mas a de Deus. E o homem foi colocado com completo domínio sobre os animais e sobre toda a criação. Então muita gente diz, aqueles cientistas, aquelas pessoas ateus que não acreditam em Deus, em nada, crê no universo e na criação do mundo pelo efeito Big Bang, e que tudo foi criado pelo universo, a Terra, e que não existe Deus, e que o homem foi feito de evoluções futuras, né? Que o homem hoje só é do jeito que é hoje porque um dia lá atrás ele foi macaco. Aí o que acontece? As pessoas eu acho que a pessoa tem que ver os dois lados, como todo mundo diz, você tem que ver os dois lados e raciocinar. Você vai ver a história da ciência, que vai dizer que o homem é feito de um macaco, veio do macaco. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que a ciência provém de Deus, e que o homem hoje tem o livre-arbítrio de pensamento também, e hoje ele quer, distorcer isso. A sabedoria do homem, quem deu foi Deus. Então ele quer passar além dos estudos de Deus. Só que não é bem assim. O que acontece? Aqui você vê que Jesus disse que ele fez um homem à sua semelhança e que ele foi feito da onde? Do barro. E então, se o homem é a semelhança de Deus, o que significa? Que Deus não é um macaco e nem foi um macaco. Se hoje somos do jeito que somos, porque Deus é dessa forma. Jesus é o Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus também. Então, não tem como você falar que somos descendência do passado do macaco. Não somos. Nós somos criação da própria mão do Pai, de Deus. E ele diz assim, o primeiro homem foi criado sem pecado, perfeito e sem nenhuma enfermidade. Mas, infelizmente, Adão, o primeiro homem, desobedeceu a ordem de Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. O diabo o tentou usando a serpente para convencê-lo, e ele comeu do fruto, cometendo o pecado da desobediência contra Deus. Lá em Gênesis 3:1-6, ele comenta. Então o que diz? Lá no começo da criação do mundo, Deus já deixou dois caminhos. O seu caminho, se você quiser seguir o bem, ele já está traçado. Deus já escreveu o seu caminho. Se você quiser conhecer o caminho do mal, ele também já está traçado, porque Deus escreveu o seu caminho. Então muita gente diz, porque Deus é mau, então se Deus é amor, Deus não vai te julgar, Deus não vai te condenar. Deus não vai te condenar, mas a palavra que ele deixou já os condenam. Por quê? Jesus deixou o caminho do bem e do mal. Então, se você for seguir o do mal, você terá as suas consequências. Tanto como o do bem terá consequência. Então, não é que Deus está sendo mal, não é que Deus está sendo injusto, não é que Deus está castigando o seu próprio filho. É que Deus já deixou o caminho escrito. E aqui diz também, a prova que ele havia... Deixa eu pegar aqui para vocês, A prova de que ele havia pecado foi quando Adão reconheceu que estava nu e foi envolvido por um sentimento de culpa, pois se escondeu de Deus. Em Gênesis 3:7 está escrito: como a consequência do pecado, Deus pronunciou um julgamento à multidão sobre Adão e Eva, expulsando-os do jardim do Éden, onde moravam. Aqui está escrito. Aqui foi o que disse para vocês. Aqui a nossa vida já está traçada pelo caminho do bem e do mal. Então não é que Jesus foi mal. Jesus, sempre no meio do povo, no meio das ovelhas vai ter o lobo. No meio do trigo haverá o joio.
Então aqui está, Jesus disse aqui, lá no começo, na fundação do mundo, em Gênesis, Jesus deixou escrito. Jesus expulsou Adão do jardim porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão desobedeceu a ordem de Deus. Por quê? O inimigo foi ali, através de uma serpente, enganar a Eva para comer do fruto. Então, desde a descendência da criação do mundo, o inimigo luta contra os filhos de Deus, porque o inimigo sabe o tamanho da bênção, o tamanho da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, ele quer que nós não recebamos essa graça. É difícil? É difícil. Mas Jesus disse, tenha-te bom ânimo porque eu serei contigo. Então não fique no caminho. Essa palavra serve para mim também. Não vamos ficar no caminho errado. Vamos buscar mais de Deus, aprofundar mais de Deus. Porque não tem como a gente desistir no meio do caminho. Sem perseverar, sem sentir a graça de Deus, sem buscar a presença de Deus. Porque é isso que Jesus quer, que a gente aprofunda na graça de Deus, para que nós não venhamos perder no meio da caminhada. Essa é a palavra, a reflexão que eu tenho nesta noite, que eu queria passar para vocês. Então saiba, um homem não é descendência de um macaco. Um homem é uma obra-prima criada pela mão do Pai. Você é a imagem e semelhança do seu Pai. Amém? Receba a graça de Deus, porque Jesus assim disse, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.